Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Eu estou com um livro aqui na minha mão chamado Nisto Cremos. O Nisto Cremos é o livro que contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então está ali, se você tiver um livro desse aqui, então se você conseguir comprar um livro desse, tem os 28 fundamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu vou falar agora é para Adventista, não é para Batista, não é para católicos, não é para assembleianos, mas é para os Adventistas do Sétimo Dia. Qual as doutrinas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita? Nós cremos nessa doutrina. Quando você lê aqui na página dos 362, o livro Nisto Cremos, diz o seguinte, olha o que fala aqui o seguinte: os cristãos podem ganhar para Cristo os descrentes, não por se parecerem com o mundo, ou se conduzirem como estes, mas por se revelarem uma diferença atrativa e saudável. Os cristãos adventistas vão ganhar pessoas para Jesus, não se parecendo com o mundo, mas sendo pessoas diferentes, sendo uns verdadeiros servos de Deus, sendo uns cristãos, não trazendo o mundo para dentro da igreja, mas sim levando a igreja ao mundo. Quando nós lemos aqui nessa doutrina da igreja, conduta cristã, fala de uso de joias, de adornos, fala de modas. Então, quando algum instrutor bíblico, se eu estou falando para algum instrutor bíblico, for dar um estudo para alguém, não esqueça de passar essa doutrina para essa pessoa. Uso de joias, adornos, modas, bailes, músicas, qual tipo de música que a gente escuta, qual tipo de música a gente canta, quais são os livros que a gente lê. Então, nós não devemos esquecer de falar essa doutrina, porque talvez existem pessoas dentro da igreja fazendo isso porque talvez não foram orientadas. E muitos líderes da igreja, até pastores, camuflam a verdade e deixam que isso aconteça nas suas igrejas. Mulheres de unhas pintadas, homens usando calças apertadas, mulheres usando vestidos de últimas modas, vestimentas de modas, usando até joias, brincos, frisados em cabelos e por aí vai. Olha o que diz aqui. O caráter expõe a verdadeira beleza da pessoa. O que eu estou falando, vou repetir, é que isso aqui é para adventistas do sétimo dia. É o que nós acreditamos. Tanto Pedro quanto Paulo expõem um princípio básico que deve orientar homens e mulheres na área dos adornos. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparelhos de vestuário. 1 Pedro 3:1. Que as mulheres em traje decente se ataviem com modestia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pedras preciosas, ou vestuário desperdicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então, porque muitas igrejas adventistas que você vai e você vê pessoas dessa maneira, alguns vão dizer, não, mas lá no Novo Tempo a gente vê as mulheres lá cantando de calças compridas, pregando de calças compridas, usando unhas pintadas, vestidos da última moda. Lá na igreja tal, a esposa do pastor fez isso aí. Elas podem até fazer, mas essa não é a norma da igreja e essa não é a doutrina da igreja, apesar de a TV Novo Tempo ser um grande instrumento de Deus para ganhar muitas almas para Jesus. A TV Novo Tempo não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma empresa que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com essa empresa foi colocada para ganhar almas para Jesus. Agora, infelizmente, muitas pessoas acreditam, líderes da igreja, que podem camuflar a verdade, porque fazendo dessa maneira será mais fácil de ganharmos para Jesus. Então, essa não é
a verdadeira doutrina que a Igreja Adventista prega. A conduta, quando você chega nessa doutrina, conduta cristã, ela tem vários índices que nos ajudam a entender como devemos andar. Olha o que diz mais aqui, na página do 362. É várias páginas só sobre este assunto, mas vou ler mais um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor. A simplicidade harmoniza-se com a reforma e o revivamento. Quando Jacó convocou sua família para se dedicarem a Deus, entregaram ao patriarca todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as angolas que ele pediu nas orelhas, os quais foram enterrados por Jacó. Gênesis 35, 2. Depois da apostasia de Israel, com bezerro de ouro, Deus lhe ordenou, vou repetir, Deus lhe ordenou, tira por de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer. Em penitência, eles tiraram de si os seus atavios. Êxodo 35, 5 e 6. Paulo mostrou claramente que as Escrituras registraram essa apostasia para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Então, meus queridos, você que é líder de uma igreja, você que é pastor, você que é um ancião, você que faz parte de uma igreja, onde você está vendo o mundanismo entrar para dentro da igreja, você deve então orientar de uma maneira amorosa, carismática, com muito tato, a igreja, para que a igreja realmente não seja parecida com o mundo, porque a igreja, o povo de Deus, deve ser diferente. Lembra o que disse lá na palavra de Deus? Hoje vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Aqueles que são de Deus são pessoas diferentes. A sua alimentação é diferente, o seu andar é diferente, o seu conversar é diferente, a música que ele canta é diferente, os livros que ele assiste é diferente, os filmes que ele assiste é diferente, as roupas que ele veste é diferente, o dia que ele guarda, santifica é diferente. O povo adventista do sétimo dia, eu creio que é o povo remanescente dos últimos dias. Olha o que diz aqui na página 363. Em vistas desses ensinamentos das Escrituras e dos princípios que aqui se relacionamos, cremos que os cristãos não se devem adornar com joias. Entendemos assim que o uso de brincos, anéis, colares e braceletas, bem como vistosos procedentes de gravata, abotoaduras e broches, ou qualquer outro tipo de joia, cuja função principal seja de adorno, é desnecessário e não se harmoniza com a simplicidade de adorno recomendada pelas Escrituras. É isso que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Agora preste bem atenção neste parágrafo. A Bíblia associa os cosméticos pomposos com paganismo e apostasia. 2 Reis 9, 30, Jeremias 4, verso 30. No tocante a cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Se erguermos bem alto a figura do Salvador pelo modo como falamos, agimos e nos vestimos, nos tornaremos tais quais magnetos, atraindo pessoas a Jesus. Então é isso que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Acreditamos que nós podemos levar a igreja ao mundo, levar Cristo ao mundo, ganhar almas para Jesus, levando o evangelho verdadeiro, aquilo que a gente acredita, aquilo que nós cremos para o mundo, não se camuflando com o mundo, não trazendo o mundo para dentro da igreja. Quando as pessoas verem assim, olha que música legal, aqui na igreja tem rock, aqui na igreja o pessoal pula, aqui na igreja tem grupos de danças, de teatros, aqui na igreja tem.
Aqui na igreja tem pessoas usando os brincos, olha, usando unhas pintadas e mini saias, olha que legal. É uma igreja moderna. Eu gostei desta igreja. Essa igreja aí, da Adventista, ela se adaptou comigo. Eu pergunto para vocês, aonde está escrito na Bíblia que o Evangelho tem que se adaptar a mim, a pessoa? Nós que devemos nos adaptar ao Evangelho. Nós que devemos seguir o Evangelho. Não o Evangelho, agora fazer o que eu quero. Então, meus queridos, espero que você entenda um pouco sobre este assunto. Você que é líder da igreja, muito cuidado. Quando você realmente vê isso acontecer dentro da igreja, não tenha medo de falar a verdade. Então, meus queridos, eu espero que a igreja de Deus não fique colocando o mundanismo para dentro da igreja. Porque nós estamos vendo isso acontecer. Há um grupo de feministas da igreja, há um grupo de esquerdistas, extremistas dentro da igreja, há um grupo de direitas extremistas dentro da igreja. E o cristão não deve ser direita nem esquerda. O cristão não deve seguir aquilo que o mundo quer que a gente siga, mas nós somos seguidores de Jesus. Lembra o que diz lá, aqui no livro de Josué? Nem para a direita, nem para a esquerda. Não significa que é o centrão, mas siga para o alvo. O alvo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando a gente realmente procura ensinar as pessoas ao que está naquilo que a gente crê, a igreja não vai ficar uma igreja mundana. Porque muitas vezes acontece que a gente vai em igreja e a gente não sabe se é adventista do sétimo dia, com as músicas que cantam, com as roupas que estão vestindo, com mulheres da maneira que elas estão vestindo. A gente não sabe se aquilo ali realmente é adventista, se é batista, mas adventista não é. Pode até ter o nome de adventista, mas não é adventista. Então, queridos, nós precisamos voltar aos princípios da Bíblia, porque os princípios a gente não se compra, não se vende. O que é certo, o que é errado, é errado. Então, infelizmente, muitos pastores, líderes da igreja, estão deixando isso acontecer nas suas igrejas. E eles vão um dia prestar conta com Deus. Espero que eu me tenha ajudado um pouco você, este assunto. Qualquer pergunta, você pergunta no nosso comentário, é um assunto grande, a gente não pode falar isso aqui em 10, 15 minutos. É um assunto de pelo menos uns 30, uma hora, explicando detalhadamente sobre este assunto. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.